Encontro de fé é mais que um lugar, é uma ponte que leva ao céu, um novo caminhar. Traz palavras que tocam o coração, fortalece a alma, renova a visão. Informações que edificam com amor, alimentam o espírito no calor do Senhor. Prepara o coração, deixa Deus agir. É momento de fé, é tempo de sorrir. É tempo de paz, é tempo de crer. Um só coração, vamos juntos viver no amor que une, na luz que refaz. É o programa Encontro de Fé que nos traz esperança, verdade, união. Uma só voz, uma só canção. Deus nos chama a viver o amor, na esperança que vem do Senhor. No programa Encontro de Fé, vamos crer. Com o Capelão Jorge, vamos aprender. A presença de Deus é real aqui, transforma vidas, faz o bem surgir. Deus está presente, pode acreditar. No encontro de fé, Ele vem nos falar sobre graça, perdão e libertação, sobre viver com fé e com o coração. É tempo de paz, é tempo de crer. Um só coração, vamos juntos viver no amor que une, na luz que refaz. É o programa Encontro de Fé que nos traz esperança, verdade, união. Uma só voz, uma só canção. Deus nos chama a viver o amor, na esperança que vem do Senhor. Encontro de paz, é tempo de crer. Um só coração, vamos juntos viver no amor que une, na luz que refaz. É o programa Encontro de Fé que nos traz esperança, verdade e união. Uma só voz, uma só canção. Deus nos chama a viver o amor, na esperança que vem do Senhor. No programa Encontro de Fé, com o Capelão Jorge, a luz que renasce em cada oração. Uma só canção. Quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Presença de Deus, que estão nesse momento sintonizados no programa Encontro de Fé. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quero agradecer o meu nobre amigo, o pastor Jorge, pelo honroso convite para participar do programa Encontro de Fé. Quero ler a palavra do Senhor, onde está escrito no livro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 14, e o versículo de número 10 ao 12, que diz assim a expressão da palavra do Senhor: Tu, porém, que julga o teu irmão, tu que despreza o teu irmão, pois todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todos os joelhos e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta desse mesmo a Deus. Quando lemos esses 3 versículos da palavra do Senhor, Paulo aqui, ele estava falando que todos os cristãos, independentemente da sua fé, que ele seja fraco e que seja forte, serão julgados individualmente por Deus, porque que irá prestar conta das suas ações. Por este motivo que não devemos julgar o nosso irmão. Veja, queridos, vamos prestar conta das nossas ações. Por esse motivo que não devemos julgar os outros irmãos. Não faz sentido o crente, não faz sentido o cristão zeloso condenar, julgar o irmão que faça e que deixa de fazer a obra de Deus.
Não adianta, não precisa julgar o irmão, porque ele faz ou deixa de fazer a obra de Deus. É errado o irmão mais forte desprezar o mais fraco. O fato é que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Isso é uma avaliação verdadeira e importante. Esse tribunal mencionado aqui é a respeito do serviço do cristão e não dos seus pecados. Veja, querido, que estamos aqui para prestar serviço. Esse tribunal aqui mencionado, ele falará a respeito do nosso serviço prestado a Deus e não a respeito do pecado. É uma ocasião recapitulada, recompensa e não deve ser confundido com o julgamento das nações, conforme diz Mateus 25, 31 a 46, nem como um julgamento diante do trono branco, que será o julgamento final de todos os modos iníquos. No versículo 11, olha a certeza de nossa recompensa. A certeza de nossa recompensa perante o bema de Deus é reforçada por uma citação de Isaías no capítulo 45 e o versículo 26, que diz, o próprio Deus declara que com veemência que diante dele se dobre todos os joelhos e reconhecimento a sua autoridade suprema. Versículo 12 diz, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, pois, está claro que cada um de nós dará conta de si mesmo e não nosso irmão a Deus. Julgamos demais e fazemos sem devida autoridade e conhecimento. Quero usar como tema da minha palavra o seguinte tema: perante o tribunal de Cristo. Olha, queridos, esse assunto é um assunto escatológico. A escatologia ela aborda as seguintes matérias. Primeiro, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, que é esse que eu irei falar. A grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o milênio, o julgamento final. Onde será o tribunal de Cristo? Onde será o tribunal de Cristo? Quer dizer que não será nem no céu e nem na terra. Primeiro, não será no céu, porque Cristo descerá do trono de Deus e ainda não haverá céu. Segundo, não será na terra, porque a terra estará na grande tribulação. O tribunal de Cristo, querido, será um lugar já preparado por Deus. O tribunal de Cristo é um lugar preparado por Deus. É um lugar onde nós vamos estar perante o Senhor, perante o tribunal de Cristo. O tema da minha palavra será o tribunal, perante o tribunal de Cristo. Todos os crentes serão recompensados. Os crentes serão recompensados. Veja o versículo 10, que diz, pois todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos os crentes darão conta de si mesmo a Deus. Veja o versículo 12, que diz a palavra, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tribunal de Cristo, todos os atos maus serão revisados.
Quando lemos 2 Coríntios capítulo de número 5 e o versículo 10, veja que aqui diz a expressão da palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Perante o tribunal de Cristo, todos atos nossos serão revisados, querido. Aliás, não haverá exceção por cargo ministerial, ofício de sacerdote. Todos comparecerão, será inevitável. Todos, quer dizer, os obreiros, os crentes, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. No tribunal, a igreja será galardoada. No tribunal, a igreja será... No tribunal, Cristo julgará a sua igreja. Cristo julgará lá no tribunal. Cristo julgará a sua igreja, a sua conduta, conforme diz o versículo 10 de 2 Coríntios 5. Veja, cada um receberá segundo o que é feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos, sem exceção, todos vai dar conta. Lá Cristo julgará a sua igreja, o seu tratamento, as suas obras, o seu tratamento com os pastores, a sua reação diante das tentações, conforme diz Tiago 1:23, Apocalipse 2:1. O seu tempo, conforme diz Salmos 90:2, Efésios 5:16, Colossenses 4:5, 1 Pedro 1:17. O seu trabalho para Deus, sendo recompensado. Veja o que é que diz em Romanos, capítulo de número 9, capítulo 9 de Romanos, e o versículo de número 6. Veja o que é que diz a expressão da palavra do Senhor. Não que a palavra de Deus seja faltada. Romanos, melhor dizer, em Coríntios, capítulo 9 de Coríntios, versículo de número... Romanos, 2 Coríntios, versículo de número 9 e o versículo 6. Diz assim a expressão da palavra do Senhor: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, então a abundância também ceifará. Veja que lá no tribunal, Cristo julgará a sua igreja, a sua conduta pessoal, o seu tratamento noturno, as suas obras, o seu tratamento com os pastores, conforme diz Hebreus 13:17, a sua reação diante da tentação, o seu uso do tempo, o seu trabalho para Deus. Quando será realizado o tribunal de Cristo? Quando será realizado o tribunal de Cristo? Será realizado, queridos, depois do arrebatamento. Será após o arrebatamento, conforme diz Colossenses capítulo 4 e o versículo de número 17. Veja o que diz a expressão da palavra do Senhor: depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, será após o arrebatamento da igreja, será antes das bodas do Cordeiro, conforme diz Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo de número 13. Será antes da vinda do Senhor em glória com os santos, conforme diz o versículo que lemos, 17 de Tessalonicenses 4, e no livro de Tessalonicenses 3 e o versículo 13. Veja o que diz a expressão: para que conforte, para confortar o vosso coração, para que sejais repreensível
em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Veja, será antes da vinda de Jesus, com todos os santos. Observe primeiro para levar os santos, mas agora com todos os santos. Em observação, primeiro para levar os santos, e agora para com todos os santos, como diz, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. No tribunal de Cristo, queridos, todos comparecerão. E o mais lindo que a Bíblia diz, que no tribunal de Cristo haverá recompensa, galardões para os salvos. No tribunal de Cristo, vamos ser galardoados, vamos receber de Deus a recompensa da sua parte, vamos receber a coroa, vamos ser galardoados. O galardões recebido no tribunal de Cristo será, no tribunal de Cristo haverá recompensa, galardões para os salvos. Vamos ser galardoados, vamos receber galardões. O galardão recebido no tribunal de Cristo será a coroa de glória, conforme diz Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 4. Veja o que é que diz a expressão da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 4 de 1 Pedro, diz assim: porquanto aparecerá o sumo sacerdote e alcançará, e quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a corruptível coroa de glória. Vamos ser coroados de coroa de glória, a coroa de alegria, conforme de Filipenses capítulo 4, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 19. Veja o que é que diz a expressão 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. A coroa de alegria, vamos receber a coroa de alegria. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Porque qual é a nossa esperança, o gozo e coroa de glória. Porventura não sois vós também, diante do nosso Deus Jesus Cristo, a sua vinda? Na verdade sois nossa glória e gozo. Veja, irmão, vamos receber a coroa de alegria. Vamos receber também, o galardão recebido do tribunal será a coroa incorruptível, como diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 9. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9 e o versículo 25. E todos aqueles que luta de tudo se abstém, ele faz para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Veja que todos aqueles que lutam, tudo se abstém a ele, e faz para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Veja, querido, o galardão recebido no tribunal será, no tribunal de Cristo será a coroa de justiça, conforme diz Timóteo capítulo 4, versículo 8, também vamos ser coroados a coroa da vida. O galardão recebido lá no tribunal de Cristo será a coroa de vida, a coroa de vida, conforme diz Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Veja o que é que diz a expressão da palavra do Senhor. Para concluir esta palavra maravilhosa, vamos receber a coroa da vida,
Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 10 diz assim: nada temos coisa há que padeça, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, e tareis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Seja fiel, meu querido. Seja fiel, que vamos receber a coroa de vida. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Vamos ser galardoados pelo Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz, Jesus escrevendo no versículo de número 22 e versículo 12, ele diz: eis que cedo vem. Veja, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Veja que lá no galardão vamos ser galardoados, vamos receber a coroa de glória, a coroa de alegria, a coroa incorruptível, a coroa de justiça e a coroa de vida. Vamos ser galardoados. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos ser galardoados, querido. Portanto, esta é a palavra que eu vos disse. Perante o tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer. Vamos prestar. Vai ser a prestação de conta. Mas para isso, temos que estar fiéis a Deus. Ser crentes fiéis para receber a bênção, a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Você que está ouvindo esse programa, o programa Encontro de Fé, eu peço aos irmãos que visitem nosso canal no YouTube. Inclusive, eu vou colocar essa mensagem no nosso canal.